Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar no Resumo de Odonto. Gente, hoje a gente veio trazer aqui para vocês mais um vídeo sobre as classificações das maloclusões, agora falando sobre a classificação de Andrews, atualizando ainda mais a nossa playlist de ortodontia, porque é muito importante que vocês conheçam as classificações para a gente entender como funciona o tratamento ortodôntico, tá? Então, as classificações de Andrews, elas foram desenvolvidas, de acordo com 6 chaves para deduzir a uma oclusão normal. Então, vamos falar a partir de agora sobre a classificação de Andrews. Então, Andrews, ele desenvolveu essas 6 chaves de oclusão normal, descrevendo assim as características fundamentais de uma oclusão dentária sob o ponto de vista morfológico, ou seja, que serve como uma finalização adequada para tratamento. Então, se tem uma morfologia boa, e, consequentemente, sistemática também. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, que você tá perdendo muito vídeo, tá? A gente tá soltando 2 vídeos toda semana. Então, ative o sininho e continua aqui nesse vídeo, tá? Então, Andrews, ele reconheceu e estabeleceu 6 características de uma oclusão normal, dentre elas, a relação dos molares. Então, Andrews, ele disse que os primeiros molares, então, o dente 16, 26, 36 e 46, que são os primeiros molares, eles vão fazer um tipo de oclusão. Então, primeiro, vamos falar sobre os superiores, que é a relação dos molares. Então, de acordo com Andrews, os primeiros molares superiores, eles devem mostrar 3 pontos de contato evidentes com os dentes antagonistas. E como eu vou saber esse ponto de contato? Lembra sobre essa checagem de pontos de contato, que é muito importante que a gente faça, principalmente depois de uma restauração? Ali, quando você pede o paciente para estar mordendo, quando você fazer a pressão no papel carbono, você vai ver os 3 pontos de contato. E esses pontos de contato, eles devem ser evidentes. Então, é uma relação de molar que Andrews, ele propôs. Então, ele fala que a superfície distal da crista marginal do primeiro molar superior vai contactar e ocluir com a superfície mesial da crista marginal mesial do segundo molar inferior. Então, esse é um dos pontos de contato que deve ser evidente, de acordo com Andrews. Outro ponto de contato que ele fala é que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior, ela deve ocluir, tá? Dentro do sulco existente entre a cúspide mesiovestibular e a mediana do primeiro molar inferior. Então, se você está pegando anatomia dentária, com certeza o seu professor já falou sobre isso, até mesmo oclusão. Então, a cúspide mesiovestibular, ela tem que ocluir dentro do sulco entre a cúspide mesiovestibular e a mediana do primeiro molar inferior. E o outro ponto de contato, de acordo com Andrews, que deve ter, é quando a cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior tem que se adaptar à fossa central do primeiro molar inferior. Então, com isso, a gente fala que Andrews, ele propôs essa oclusão ideal de acordo com a relação dos molares, em que os molares tenham 3 pontos de contato evidentes. Um entre a crista marginal do primeiro molar superior com a crista marginal mesial do segundo molar inferior. O segundo ponto de contato é a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ocluindo entre o sulco da cúspide mesiovestibular e a mediana. E o terceiro, que foi o que a gente falou agora, é quando a cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior vai se adaptar à fossa central do primeiro molar inferior. Então, essas são as chaves de oclusão das relações de molares. Essa é a mais importante, mas existem também outras chaves de oclusão, de acordo com Andrews, e uma delas é a angulação das coroas. Nessa, ele fala que a porção cervical do longo eixo de cada coroa deve encontrar-se distalmente à sua porção oclusal, ou seja, a coroa, ela sempre deve estar distalmente à sua oclusal. Então, com isso, tem uma relação de uma angulação ideal daquela coroa. A terceira chave de Andrews é a inclinação das coroas. Então, ele fala sobre a angulação das coroas, que é a sua segunda classificação, e depois ele fala sobre a inclinação daquelas coroas. A inclinação das coroas, ele fala que a porção cervical
da coroa dos incisivos superiores, então aqui não mais se fala sobre os molares, que foi a primeira relação que a gente falou anteriormente. Aqui ele diz que a porção cervical do longo eixo da coroa dos incisivos superiores vai encontrar-se lingualmente à superfície incisal. Então isso vai fazer com que haja, gente, um aumento de uma inclinação lingual. Então aquela inclinação lingual que vai aumentar progressivamente na região posterior vai trazer uma melhor oclusão para aquele paciente. Então, esse deve ser o desejável. A quarta classificação diz a respeito das rotações. Então, lembra que a gente falou no vídeo da nossa última classificação? E a gente vai deixar o link aqui no card, tá? E também na descrição do vídeo, que a gente falou sobre a classificação de Lischer e também a classificação de Misch. E dentre essas classificações, a gente falou que os dentes eles podem ter algumas versões, dentre elas a giroversão. Na classificação de Andrew diz que não deve haver rotações, então de forma alguma deve haver rotações naqueles elementos dentários. Assim como a quinta chave de oclusão, que diz respeito aos contatos interproximais. Então, a quinta chave de oclusão do Andrew, ela fala que tem sim que haver contatos interproximais entre os dentes, só que justos, ou seja, devem ser no tamanho ideal. Não muito justo para evitar apinhamento, então o dente quando ele fica muito junto um do outro, provavelmente tem apinhamento. E também nem muito afastado para estar evitando diastemas entre os dentes, né? Principalmente ali entre os dentes anteriores. E não é algo que a classificação de Andrew ela propôs. E, por fim, a curva de Spee, que é a sexta classificação de Andrew. Na curva de Spee, ela deve se apresentar de duas formas, ou plana ou suave. Mas a gente falou mais sobre a curva de Spee no nosso vídeo que a gente tem aqui no canal específico sobre curva de Spee. Vou deixar o link no card e na descrição do vídeo para você estar relembrando sobre curva de Spee, muito, muito importante. Mas se você não acha necessário, só lembre que na classificação de Andrew, a curva de Spee ela deve ser plana ou suave. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? A sua opinião, sua proposta de vídeo. Quem sabe a gente não faz aquilo que você deseja. Ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Então é isso, muito obrigada por ter assistido aqui e valeu!